bom. Nós estamos no melhor lugar do mundo. É o melhor horário do mundo. Para que nós pudéssemos ter esse encontro com Cristo, né? Nós estivemos ao longo de uma semana com a Missão Caleb, que foi... Essa molecada estava alojada lá, o Olavo fez um ótimo trabalho. Obrigado, Olavo, por tudo. E é uma história muito interessante e eu acho que o ápice dessa história é Jesus falando para ele: Lázaro, saia, e ele saindo. É fantástico. Então, nós já sabemos qual é o ponto principal dessa história, correto? É esse milagre. A história, ela gira em torno desse milagre. Porém, se nós estudarmos a fundo um pouquinho dessa passagem, um pouquinho dos versos, nós iremos observar outras lições que nós podemos aplicar na nossa vida. É o que nós iremos tentar fazer aqui hoje, juntos, nessa manhã. Por que juntos? Porque eu não costumo pregar sozinho. Ou que seja, em alguns momentos eu vou citar algumas passagens bíblicas. Aquele que encontrar, por favor, se coloque de pé e leia para a gente. Eu vou fazer algumas perguntas também, vocês fiquem à vontade para responder, não tem problema. Se acaso eu não tiver resposta, eu prometo que a próxima vez que eu vier pregar, tá? Eu não estou me oferecendo, tá? Mas aí eu prometo trazer a resposta se eu não tiver, tá bom? Então aí fica à vontade. Gente, então vamos lá. João capítulo 11, a partir do verso 1 até o 44. Como eu disse, já é uma história conhecida, ela é uma história longa, já virou livro, já virou história de filme, já incentivou escritores a contarem outras histórias. E como eu disse, é a história de Lázaro, quando ele morre, Jesus o ressuscita. Ponto. Ápice da história é esse, como já falamos. Porém, agora nós iremos observar outros detalhes. Nós não iremos ler, tá bom? Mas eu vou tentar contar a história para vocês, para a gente lembrar um pouquinho. Jesus estava aqui e Lázaro estava muito doente aqui. Então as duas irmãs de Lázaro, quem lembra do nome das duas irmãs de Lázaro? Vamos lá. Muito bom, já chamaram aqui, ó. Parabéns. Maria, aquela que lavou os pés de Jesus com perfume, tá bom? É a mesma Maria, irmã de Lázaro. E aí, elas muito preocupadas com a saúde de Lázaro, pedem para que um mensageiro pudesse ir até Jesus e avisasse que: olha, Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Então ele parte, correndo, chega até Jesus e fala: Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ponto final. Ele vai embora. Jesus já sabia quem era Lázaro. E aí Jesus fica por mais 2 dias aonde ele estava, até que possivelmente fazendo alguma coisa importante ali do seu dia a dia, ele deve ter lembrado, ou alguém falou para ele: mestre, e Lázaro? Lázaro, e agora? Vamos então encontrar com Lázaro, vamos para a casa de Lázaro. Então ele junta os discípulos, alguns ainda questionam, falam assim: mas a gente acabou de voltar de lá, quase fomos apedrejados lá, agora o senhor quer voltar para lá? Sim, vamos voltar para lá. Então eles partem. Chegando na metade do caminho, já tem um cochicho lá na estrada, algumas pessoas comentando: olha, será que Jesus não está atrasado? Será que vai adiantar Jesus vir? Porque eu acho que Lázaro vai morrer. Vocês acham que Jesus estava atrasado? Sim ou não? Não. Não, muito bom. Jesus não estava atrasado. Porém, ele encontra com aquelas pessoas, como que chama aquelas pessoas que estão sempre ali na entrada da cidade, eles que tomam conta lá, tinha um nome bem específico na época. Me ajuda agora, sente como que era? Fofoqueiro. Muito bom. O fofoqueiro já falou: aí Jesus, não adianta porque Lázaro está morto. Lázaro está morto. E aí os discípulos falam: então a gente veio à toa, né? Lázaro está morto. Ele falou: não, vamos continuar. Chegando lá, encontra com as duas irmãs de Lázaro e elas falam: ei, Jesus, o senhor está atrasado, Lázaro morreu. Se o senhor tivesse vindo um pouquinho antes. E aí ele fala: vamos até lá, na tumba do Lázaro. Mas senhor, se ele tiver fedendo, se tiver, sabe, já faz 4 dias, não, vamos até lá. Chegando lá, ele pede para retirar a pedra. Eles retiram a pedra. E aí ele fala: Lázaro, sai para fora. E o que aconteceu? Lázaro ele saiu para fora. Fantástico.
E eu fico imaginando as pessoas que estavam ali, a multidão que estava acompanhando aquele milagre, vendo aquela cena, né, impactante. Ou seja, Jesus ali, a primeira lição que ele nos deu ali é que, além dele dizer que um dia ele voltaria, que ele morreria por nós e que ele ressuscitaria no terceiro dia, ele ainda tem poder para vencer a morte dos terceiros, a minha, a sua. Isso é fantástico. E ele não ressuscitou Lázaro só porque Lázaro era amigo. Jesus ele sempre pensou no resultado final. E o resultado final, assim como ele disse lá na história de Zaqueu, era salvar. Vocês lembram o que ele falou? O Filho do Homem veio para salvar. Muito bom. Muito bom. E foi o que ele fez. Tanto com a história de Zaqueu e agora na história de Lázaro. Porém, como eu disse, nós temos algumas coisas para observar aí. Rapidamente, verso 3 e verso 6. Quem puder levantar e ler para a gente, por favor, eu agradeço. João capítulo 11, o verso 3 e o verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. 6. Do 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Muito bom. Eu acredito que se Jesus ele não soubesse o final dessa história, eu acho que ele deveria ter ido correndo, né? Porém, ele estava em Pérea, possivelmente a sua base ali em Pérea. Lázaro estava em Betânia, 40 quilômetros, em torno aí de um dia de caminhada. Eu já fiz uma caminhada de 35 e é mais ou menos isso mesmo. Porém, Jesus ele dava atenção para as pessoas, ele estava acompanhado de mais gente, então o ritmo poderia ser menor. Ele possivelmente encontrou com algumas pessoas onde ele deu atenção. Então aí, 2 dias, Lázaro morreu, 2 dias de caminhada em média. Eu não sou muito bom de matemática, mas realmente aí a minha continha fecha. 4 dias que Lázaro estava morto. Quando Jesus chega lá, primeira lição para a gente: Pérea, Betânia, 40 quilômetros. Longe de Jesus nós estamos mortos. Longe de Jesus nós estamos mortos. E essa morte, essa distância ela pode ser bem figurada, tá bom, gente? Porque você pode se desconectar de Jesus simplesmente virando as costas para Ele. Simplesmente virando as costas para Jesus. Você não precisa ir para longe para se afastar. Embora todos nós sabemos que o intuito de Deus, o intuito de Cristo é sempre estar próximo a nós. Muitas vezes nós viramos as costas por vergonha ou qualquer outro motivo. Mas é o ser humano que se afasta de Deus, que se afasta de Jesus, e não o contrário. Tá bom? Guardem isso. Então, lembre-se que longe de Jesus nós estamos mortos. Porém, nós já sabemos o final dessa história. Então, ela não termina por aí. Lázaro realmente está morto. No verso 43, Jesus fala para que Lázaro saísse. Verso 44 também. Se alguém puder ler, por favor, verso 43, 44. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Obrigado. O interessante é que Lázaro estava morto. Jesus faz um milagre. Não é quando ele fala, o milagre aconteceu antes. Porém, eu acredito que Lázaro estava meio que perdido, tentando entender o que estava acontecendo, com os seus olhos enrolados em uma faixa, desesperado, tentando respirar. Então vem aquela luz no fim do túnel, aquela voz de Cristo: ei, Lázaro, saia. Achou o caminho, então ele saiu.
Porém, Lázaro, ele não estava com os seus movimentos 100%, ele estava com os seus movimentos ali limitados, porque ele estava todo enrolado. Fiz uma breve pesquisinha, busquei alguns documentários e eu descobri que a mumificação egípcia não tem nada a ver com a forma que os judeus embalsamavam, enrolavam, cuidavam do corpo dos judeus. Ou seja, Lázaro, ele, embora estivesse envolto em faixas, elas estavam só nos seus membros superiores e inferiores, eles não estavam travados ao corpo. Por isso que ele conseguiu sair, mas ele saiu bem travado, sabe? Igual aquela cena de filme que a gente vê aquelas múmias, zumbizão tentando sair assim. Se você está assistindo isso, não assista. Bom, ela já deu risada lá, ela lembrou da cena. The Walking Dead. Esquece. Enfim, ele saiu assim, todo preso nas faixas. Eu já tive as minhas amarras já. Vou confessar para vocês. Eu vivi 24 anos da minha vida fora da igreja. A minha família não tinha base religiosa. Então eu vivi bem solto pelo mundo. Tentei jogar bola um tempo, não deu certo. Quando eu retornei para casa, eu conheci umas festas chamadas festas raves aí da vida. Fui promotor de festa rave, fui muito nas festas, até que um dia eu conheci uma moça e ela disse para mim que não dava para ficar comigo não, porque a vida dela não tinha nada a ver com a minha não. E eu falei, interessante, quero saber mais da sua vida. E ela contou um pouquinho, e eu lembro que no terceiro, quarto encontro com as amigas, com os amigos, ela falou que ia embora mais cedo, porque ela ia ensaiar. E eu falei, ensaiar o quê? Fiquei muito curioso, fiquei sabendo que ela cantava. Inclusive hoje, ela é minha esposa, e só não veio porque tem um batismo em Nova Odessa, e ela faz parte da equipe de louvor, ela precisou ficar, então eu peguei a motinha e vim para outro canto. Mas fizemos a nossa oração e cada um foi fazer a sua parte aí do Senhor. Vamos voltar para a história agora. Nesse momento, eu tomei a decisão de ir lá ver ela cantar. E era uma sexta jovem, importância das programações jovens, gente. O palestrante estava falando sobre Daniel 2, eu sou apaixonado por história, tenho uma coleção de livros de história. E rapidamente eu entendi que tudo que eu tinha aprendido num livro de quinta série tinha muito a ver com a Bíblia. No sábado de manhã, 10 horas, eu cheguei na igreja, estava lotado, eu não entendi nada. Depois que eu entendi que eu estava chegando uma semana atrasado. Todo sábado eu ia, chegava às 10 e já tinha escola sabatina e tudo mais. Mas eu ainda não entendi o contexto. Porém, eu ia todo dia às 10 horas e eu precisei tomar uma decisão, eu precisei cuidar da minha saúde. A gente estava falando que é importante cuidar da saúde, cuidar da mente. Eu tinha 3 vícios diferentes. Eu estou falando das minhas amarras. Não foi fácil. Nós somos seres humanos falhos e pecadores, então possivelmente você já teve as suas amarras. Possivelmente você pode estar preso em algumas amarras hoje. Talvez, se você não esteve ou não está amarrado, pode ser que um dia você esteja. Nós não sabemos. O importante é que nós possamos estar orando para que isso não aconteça. Mas como eu disse, falhos e pecadores acontece. As amarras que eu tive era droga. Talvez para você pode ter sido bebida, pornografia, fofoca, enfim, eu não sei. E também não quero saber, não preciso saber. Porém, para essa história, as amarras era a morte, o inimigo trouxe morte. Não foi apenas um vício, um problema de caráter, porque nós acreditamos que com muita oração e que a pessoa disposta a mudar, ela pode mudar, mas a morte é difícil, né, gente? No entanto, que tirando os relatos bíblicos, a gente não conhece mais outros fatos desses, né? Como se fala. Porém, Lázaro venceu a morte através de Cristo. Então, naquele momento, ele está vivo. Então, verso 44. Cristo pede para que eles desamarrem Lázaro e que ele possa ir. Ou seja, naquele momento, além de vivo, ele está liberto. Vivo e liberto. Assim como ele fez na vida de Lázaro, ele fez na minha vida. Ele pode fazer de novo, porque eu não sou imune ao pecado e posso pecar de novo. Talvez você também. A reflexão que eu faço nessa manhã. Então, possivelmente,
Se você estiver preso às suas amarras, lembre-se que Cristo ele pode desamarrar. Um ponto interessante, por que ele não foi pessoalmente desamarrar? Porque nós podemos contribuir com a salvação de outras pessoas. Nós podemos contribuir com a liberdade de outras pessoas. Por isso que foi o povo que foi lá desamarrar. Foi tirar as amarras. Porque eu ajudo você, você me ajuda. Isso é comunidade. Comunidade religiosa trabalha assim. Um apoiando-se no outro. Não se aproveitando-se do outro. Apoiando-se. Caminhando junto. Personalidades diferentes. Opiniões diferentes. Sim, pode acontecer. Mas que os reminhos do barco possam ir para a mesma direção. Porque mesmo pessoas pensando diferente, com personalidades diferentes, elas podem ter o mesmo ideal, o mesmo propósito. Que é o quê? Salvar pessoas. Buscar a nossa salvação. Por isso que Cristo pede para que o povo desamarre Lázaro. Uma função nossa. A minha esposa, na época minha namorada, ela passou uns perrengues comigo. Porque teve momentos de eu estar vivendo uma crise de abstinência. E ela falava, não, vou ficar aqui com você, pode ficar tranquilo. É a companhia que você quer? É a companhia que eu vou te dar. Se apoiando um no outro. O outro ponto interessante dessa história está lá no início, no verso 4. E é interessante porque os discípulos eles têm dúvidas. As irmãs de Lázaro têm dúvidas. Perguntei para a igreja se Jesus estava atrasado. Vocês afirmaram que não. Realmente não estava atrasado. E por quê? Verso 4. Quem encontrou, por favor, leia. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus sabia o resultado final da história. E por que ele não fez o milagre à distância? Porque ele precisava mostrar para as pessoas que estavam ali, acompanhando todo o contexto da história, de que ele poderia vencer a morte. Não só a dele, mas a minha, a sua, de Lázaro. Então ele realiza o milagre. Como eu disse, quando ele diz Lázaro saia, o milagre já tinha acontecido. Deus realiza o milagre para que aquele povo entenda que aquele homem é Cristo. Ele não é um homem comum. Jesus realiza o milagre e ele mostra para quem é a honra. É interessante porque muitas vezes nós estamos diante das programações, estamos pregando, estamos cantando, estamos fazendo trabalhos missionários. E para quem nós estamos fazendo? Para Jesus, para Deus. Essa é uma grande lição que a gente tira desse verso também. É uma grande lição. Muito importante. Nós entendemos para quem nós estamos trabalhando. Nós não estamos trabalhando para o pastor, embora é ele que traz as nossas orientações aí. É importante. Nós não trabalhamos para o ancião, embora é importante porque ele traz as informações, ele orienta. Nós trabalhamos para o Senhor, por isso que nós aceitamos e recebemos essa hierarquia, para que o barquinho continue indo para o mesmo caminho. Nós somos funcionários, missionários, trabalhadores de Deus. Fazemos tudo isso por Ele. Outro ponto interessante é que Lázaro, ele serve de testemunho. Ele está vivo, liberto e servindo de testemunho. No capítulo 12, no verso 9, já é uma outra história no futuro, bem próximo,
onde a família de Lázaro, Lázaro e Jesus está à mesa. Eles estão ali confraternizando, eles estão ali em um jantar. E muitas pessoas vão até a porta para ver quem? Lázaro. Eles querem ver pessoalmente aquele homem que estava morto e que Cristo operou um milagre e agora vive. Ou seja, nós estamos vivos, nós estamos libertos e nós precisamos servir de testemunho para o Senhor. Para o Senhor. A história de Lázaro é fantástica porque ela mostra para aquele povo e para nós que temos o privilégio de ler a Bíblia hoje e ler João a partir do verso 11, a partir do capítulo 11, a história de um homem que foi comum, como eu e você. Porém, ele nunca se desligou de Cristo, mesmo distante. Ele sempre esteve conectado com Jesus. Amigo íntimo, amigo íntimo. Ele morreu conectado. Assim como você aperta um on e um off de um aparelho eletrônico aí, ele liga e desliga. E por que ele liga e desliga? Porque a gente não puxou a tomada. Porque se a gente desligar o aparelho pela tomada, você pode apertar o on e o off lá que não vai dar nada. A minha televisão ela tem uns problemas muito loucos lá, que tem um botãozinho embaixo que é para trocar o canal, mas se eu apertar ele, ela liga. Ela liga, não sei como funciona, mas liga. Mas se eu tirar da tomada, isso não vai acontecer. Lázaro, ele morreu conectado com Cristo. Por isso que acontece um milagre. João capítulo 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Aquele ligado a mim que não der fruto, meu pai corta. E aqueles ligados a mim que der frutos, ele poda para que dê mais frutos. Ou seja, Lázaro agora, vivo, liberto e servindo de testemunho. Nós temos o privilégio, através de Cristo, de estar vivos, libertos e servir de testemunho. Esse é o chamado que Deus nos deu. Esse é o chamado que Cristo faz ao realizar esse milagre. Resultado final. Precisamos focar no resultado final. Jesus, quando vai até a casa de Zaqueu, ele é ofendido. Ele é criticado. Porém, quando aquele homem aceita que é um pecador e pede perdão, Jesus fala para ele: a salvação não veio só para você não, Zaqueu, veio para a sua casa toda. Amém. Porque o Filho do Homem ele veio buscar os que estavam perdidos. Obrigado. Nós não iremos realizar isso, mas nós somos uma pecinha, uma engrenagem que contribui com essa missão. Amém. O Rodrigo Silva, que é o nosso grande pastor, enfim, ele diz que para a gente pregar muito e, se possível, falar. Ou seja, muitas pessoas estão lendo o Evangelho através de mim, através de você. E qual é esse Evangelho que nós estamos transparecendo? Aquele outro Evangelho falso que Paulo fala, ou o verdadeiro Evangelho, assim como Cristo? Aquele que leva vida, liberdade, testemunho. Não é fácil, nós sabemos. E é por isso que a igreja foca em 40 dias de madrugada, 10 horas de jejum, 10 dias de oração, para que nós pudéssemos estar preparados para isso. Nós temos esse privilégio. E assim como aquele povo desenrolou ali as faixas de Lázaro, que nós possamos um apoiar os outros aqui, porque nós somos uma comunidade. E juntos o nosso barquinho precisa caminhar para a mesma direção. Como diz o lema do Ministério Jovem, salvar do pecado e guiar do serviço. Que nós possamos carregar essa bandeira.
salvado, o pecado lhe é um serviço. É uma mensagem rápida, uma mensagem breve, mas que fez a diferença para a minha vida, e se nós orarmos e compreendermos, possivelmente vai fazer não só a diferença para nós, mas para outras pessoas também, que tanto precisa ir fora. Nós teremos mais uma mensagem musical? Não? Vocês não vão cantar para a gente mais? Nem repetir a música para eu orar e a gente ir embora feliz para casa? Vocês cantariam de novo? Que bom! Gente, apoie os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças, porque assim como Lázaro, um dia a gente pode não estar aqui mais e o futuro da igreja precisa estar em boas mãos, e cuidando dessa forma, com certeza a igreja do Glória vai permanecer aqui por muito, muito tempo. Parabéns por esse cuidado. Foram abatidos, amigos.
Ele ressuscitou. Ele estava vivo, liberto e servindo de testemunho. Senhor, que a Tua palavra possa nos aquecer, possa trazer vida para cada um de nós. Que nós possamos estar conectados contigo, vivos, libertos e servindo de testemunho. Afinal de contas, nós temos uma missão: o ide, pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que nós possamos nos colocar à disposição e, assim como Lázaro, servir de testemunho. É o que nós te pedimos, não porque há algum mérito em nós, mas porque nós acreditamos no sacrifício de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém.